Oi, minha gente. Olha só, uma coisa importante que todo mundo precisa aí acompanhar, quando o Ministério da Saúde anunciou que a vacina Covid ela vai entrar no calendário oficial do Plano Nacional de Imunização, o que isso representa para as nossas crianças? Significa que um dos critérios do Bolsa Família é que as mães precisam apresentar o cartão nacional atualizado como um dos critérios para continuar recebendo o benefício do Bolsa Família. Isso significa que as famílias carentes, aquelas que dependem do Bolsa Família, a mãe ou o pai, gostando ou não, elas serão obrigadas a vacinar os seus filhos, as crianças. E graças ao bom Deus, nós temos parlamentares lá no Congresso que já estão entrando com medidas no Legislativo para impedir essa diretriz do Ministério da Saúde. O que acontece com a classe médica? E eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Quando o Ministério da Saúde inclui uma vacina nesse PNI, eu, médico, eu não fico estudando no profundo o que aquela vacina é feita, de como que ela é feita, o que está acontecendo, porque historicamente a seriedade do Ministério da Saúde colocou para a gente que quando isso era autorizado, eram vacinas seguras, de proteção e que a gente não lidava no dia a dia com efeitos colaterais. Raramente uma criança, quando vai tomar uma vacina, tem uma febrezinha, raramente a gente via um vermelhão aonde tomou a vacina, ponto final. Agora, esse histórico de pericardite, miocardite, de problemas neurológicos, nós estamos vendo aí crianças tendo morte súbita, nós estamos assistindo nas escolas, alguém teve uma parada fulminante, um infarto fulminante. A gente não tinha essa história até a entrada do vírus SARS-CoV no mundo. E isso não está acontecendo só em Porto Seguro, não é só na Bahia, não é só no Brasil, é em todo o mundo. Então, quando o Ministério da Saúde coloca a obrigatoriedade, como nenhum país do mundo existe a vacina Covid como obrigatoriedade, quando o Brasil faz isso, toda a sociedade de bem começa a duvidar das competências de quem está envolvido nessa determinação. E aí, sem dúvida nenhuma, vai trazer um pânico para os pais, inclusive com as outras vacinas do calendário, que historicamente nós éramos campeões do mundo. O Brasil sempre teve recorde de cobertura vacinal. Então, o Ministério da Saúde precisa rever o seu posicionamento. Nós temos aí os nossos deputados, Bia Kicis já falou que vai estar lutando sobre isso, que já está colocando normativas para poder impedir que isso aconteça. E eu pergunto, quantos pais estão sendo instruídos e informados dos riscos? Quantas crianças já estão sendo aí comprovados vários efeitos colaterais graves, transtornos neurológicos graves, as catatonias musculares, nós temos crianças tendo crises convulsivas, nós estamos tendo vários eventos que antes não existiam. Então, esse fica aqui um alerta para os pais, nós precisamos conscientizar eu preciso fazer um clamor para os médicos entrarem aí nesse assunto, se interessarem em pesquisar o assunto, até para notificar casos raros, até notificar doenças incomuns que estão surgindo, crianças que estão aí, que têm doses de vacina que já tomaram, porque nós já temos crianças com 2 doses de vacina, notifiquem esses efeitos colaterais, pensem na vacina Covid como algo para ser notificado. Eu acessei agora a bula da Pfizer, tanto para as pessoas, para os pacientes, quanto para os médicos, e o que tem ali é um estudo de 40 mil pessoas que tiveram acompanhamento de vacina e 2.000 crianças, mas nada com menos de 5 anos. Então, tudo isso precisa ser estudado, comprovado. Nós, da profissionais de saúde, precisamos entrar nesse assunto, precisamos opinar. Nós não podemos simplesmente engolir isso como uma regra, porque isso é uma polêmica que ainda está em alta no mundo inteiro. Nós temos hoje grupos que estão trazendo a necessidade, a importância de fazer com que, olha, isso não pode continuar do jeito que está. Nós não podemos ser omissos para dizer, olha, nós podemos fazer o que nós vamos... vocês podem fazer, pais, aquilo que o Ministério da Saúde está recomendando. Não. A pergunta é quem vai dar a garantia para a sua criança que ela vai ter uma doença? Quem vai ter a garantia? Você, médico, vai dar a garantia a esse paciente recomendando que tome a vacina? Se o Ministério da Saúde é o responsável por recomendar, ele vai ter uma política pública de acompanhamento? Então, minha gente, esse é um alerta. Na verdade, nós não podemos ficar omisso a isso, nós não podemos simplesmente dizer que esse assunto não nos pertence, sim, porque a própria bula da Pfizer fala
produto de recomendação médica. Então, nós médicos estamos envolvidos, inclusive, na orientação, estamos envolvidos na sensibilidade daqueles pais. Nós estamos aqui, nós precisamos alertar sobre crianças com distúrbios hematológicos, nós precisamos alertar crianças que são alérgicas, porque nós vamos ter que entrar nisso como médicos protetores da vida, e não como médicos apenas seguidores de protocolos de um assunto tão polêmico no mundo, tão polêmico em que nós temos hoje inúmeros documentários que já estão aí comprovando o número de pessoas adoentadas com a vacina, e que a grande mídia quer ocultar, e que a grande mídia quer calar todo mundo. E quando você fala sobre esse assunto, você é cancelado, você é criticado no meio médico, você é criticado por parte da sociedade. Mas eu não vou me calar. E é o que estou para dizer para vocês, que a vida das crianças de todas as famílias do Brasil e do mundo estão em jogo, e nós não podemos nos calar. Então, atenção médicos, atenção famílias, atenção pais de crianças. Esse é um momento delicado, muito cuidadoso, que nós não poderemos simplesmente aceitar uma recomendação empurrada, goela abaixo de todo mundo, sem nenhum estudo científico que comprove que os riscos valem a pena perto de um benefício. E lembrando que criança tem Covid de forma muito leve, nem nas cepas mais graves, na cepa lá da P1, que é aquela cepa de segundo semestre de 2021, que infelizmente essa cepa matou muita gente, as nossas crianças foram acometidas. Então, quando eu penso em vacinar para não ter forma grave, por que eu vou estar vacinando, sendo que criança já tem uma forma leve? E a pergunta, se essa cepa que atualmente circula não tem cobertura da vacina, por que eu vou estar tomando reforço de vacina, sendo que essa cepa é leve? As pessoas estão tendo síndromes gripais, que mal estão autorizando fazer exames, tem planos de saúde já não autorizando fazer swab Covid, tem médicos que dizem não precisa fazer nada. Então, minha gente, esse é o momento em que eu preciso ficar atento ao que está acontecendo. E se o Congresso, ele vai sim colocar essa PDL, que a Beatriz já disse no Congresso, e aí nós vamos ter uma luta jurídica, ou seja, nós temos parlamentares que estão lutando por nós, mas nós, enquanto profissionais, não podemos ficar alheios. Não quero falar sobre o assunto, e se o Ministério da Saúde recomenda, eu vou simplesmente concordar. Então estude você também, pesquise você também, entra no Google, coloca bula vacina Pfizer, você vai ver aí uma série de estudos. Inclusive está dizendo que miocardite e pericardite está presente como efeito colateral. Então, isso é um dos problemas. E ainda diz na bula para os pais que miocardite, se fizer repouso, ele é um quadro que passa. Nós estamos vendo aí jovens tendo morte súbita porque estavam com miocardite, possivelmente não fizeram nenhum tratamento, e a miocardite predispõe aquele coração a fazer uma arritmia durante a atividade física. E aí, quem vai se responsabilizar por isso? Então, todos envolvidos nessa grande defesa das famílias. Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe a nossa Bahia.